Bom dia! Oi, Amanda. Tudo bem? Oi, Cris. Chegaram as duas juntas do coraçãozinho, aí tá bem. Bom dia, Rúbia. Começando com Djavan, Luz. Djavan é o mestre, né? Oi, Paulinha. Ei, Mauro, tudo bem? Oi, Xandi. Começando com o Djavan, Luz. Aí ele vai dizer que como é bom viver de luz. Que hoje a nossa amiga Tenzin Palmo tá indo pro lance de viver de luz, né? Oi, Fabrício. E aí, Carla, tudo bem? Josinha. Josinha, tu é da onde, Jô? Oi, Carla. Já disse Carla, né? Bergolim, já. Minha aluna. É muito legal essa letra, é uma confusão, assim, tentem ler a poesia. Só ele para fazer esses ajustes de blues, assim. Oi, Neuza. Rosa, tudo bem? É muito bacana. Curitiba. Pô, tem uma galera de Curitiba assistindo. Tem a Silvia também, a Rossana. Oi, Marta, tudo bom? Eu vou ter que ir a Curitiba uma hora aí fazer uma jornada com vocês. Sei que tem SEB aí. Não pertenço ao SEB, mas já tive tutores do SEB. O Nelson. Mas faz muito tempo. Mas pode ter uma outra visão, né? Oi, Carol. Olha a Silvia aí, ó. Olha aí a Rosana chegando. Tudo bem. Depois leiam essa letra do Djavan, Luz. Vocês vão ver. É uma viagem, assim. Esses caras são... Como é que eles conseguem juntar essas coisas? Jacques Melo Brown. Jacques Melo Brown parece um tema, assim, né? Oi, Jéssica. Então vamos lá. Então a gente está lendo Tenzin Palmo, A Caverna na Neve. Vamos fazer um grupo aí, sim, Jô. Editora Lúcida Letra. Tá? Então, o que acontece? O ideal, Jô, aí tem a Silvia também, tem a Rosana. O ideal é vocês montarem um grupo assim, a gente fazer uma jornada. É isso que acontece. Ia muito antes da pandemia para Garopaba, aí tá o Mauro ali que me chamava. Ele juntava um grupo assim, umas 20 pessoas, mais até às vezes. E eu ia para lá. Oi, Karen, oi, Ana Paula. Então, para o lugar que vocês juntem um grupo, aí tem um salão, a gente faz uma jornada de um dia assim, bem intenso. Então a gente está lendo a Tenzin Palmo, Caverna na Neve. Ontem vocês viram, né? Ontem ela pega e dá um peitaço no Kantro Rinpoche. Ela diz, eu não vou mais fazer. Fiquei 6 anos aqui e não aprendi nada porque vocês não deixam eu ler as estruturas budistas e tal. E aí depois ela conhece os yogis, né? Os Tongbens. E ali ela aprende outras coisas, né? E os caras são geniais, né? Vocês viram o tipo de figura que são. Muito lindo. Eu li também uma passagem dessa caixa, que é uma caixa, né? Sobre o nome dela. Então foi isso foi ontem. Agora, o Kantro Rinpoche manda ela para Lahu, né? Que é o lugar onde ela vai começar a subida dela espiritual. Oi, Sinara, tudo bem? Então aí a Sinara também, lá da região de Santa Catarina, já fui para lá, essa galera. Então agora ela vai começar a subida espiritual dela. É uma primeira parada que ela dá. Ela ainda não vai entrar na caverna, ela vai ficar numa comunidade. Tá? Então vamos ver o que acontece. Lahu. Como todas as jornadas empreendidas, tendo em mente um objetivo espiritual, ouçam bem esse primeiro parágrafo. O trajeto para Lahu foi repleto de dificuldades e perigos. Como se tais obstáculos fossem colocados de propósito pelos poderes celestiais a fim de testar a determinação do buscador espiritual. Eu já comentei isso, né? Uns 3, 4 episódios atrás, assim, capítulos atrás, que quando tu está em busca de algo espiritual, vêm as forças que a gente não sabe de onde, assim, e modificam aquilo, assim, né? Trazem obstáculos, né? Já me aconteceu muitas vezes. E a maior foi aquela quando eu fui pro Templo Três Coroas, uma das vezes que eu fui para lá de moto, assim.
Foi horrível a viagem. Eu não chegava nunca, era para levar 2 horas e meia, eu levei 5 horas para chegar. Foi um teste total, assim, me perdi muitas vezes, andei muito, estava quase sem gasolina já. Foi algo inacreditável, assim. Eu não achava lugar para entrar. É incrível. Mas tudo bem. Caí com a moto, foi um horror. Cheguei e fiz o retiro. Aí fiquei 11 dias lá fazendo tara, e era justamente de tara, né? A tara vermelha, se não me engano. Por um lado, o remoto vale dos Himalaias ficava totalmente isolado do resto do mundo durante 8 meses do ano por uma barreira impenetrável de gelo e neve. Tenzin Palmo teria apenas algumas curtas semanas de verão para poder chegar lá, e tinha que calcular o tempo corretamente. Então, imagina, entrou, depois já não pode mais sair. Por outro lado, o trajeto para esta terra secreta era guardado pelo traiçoeiro desfiladeiro de Rotang, a 3.978 metros de altitude, né? Havia tirado muitas vidas, recebendo o justo nome de pilha de cadáveres. Não bastasse isso, Tenzin Palmo tinha que fazer a viagem a pé, pois quando foi para Lahu, o vale vizinho, Spit, que é um vale, uma montanha lá, ainda não havia sido descoberto pelos turistas, e não havia nenhuma estrada bem construída e percorrida por ônibus, lotados de aventureiros segurando seus guias. Lonely Planet, eu vi umas imagens assim, aqueles ônibus lotados de gente, assim, saindo gente pela janela, assim. Nem rapazes fazendo viagens românticas em motocicletas, como é hoje em dia. Ela começou a subir antes do amanhecer. Era essencial cruzar o Rotang antes do meio-dia. Depois do meio-dia, os famosos ventos se levantariam, chicoteando a neve que perdurava mesmo no auge do verão, cegando os viajantes incautos. Perdido no Rotang significava ficar exposto aos elementos e morte certa. Sabendo disso, as autoridades insistiram em que, antes de partir, Tenzin Palmo redigisse uma carta absolvendo-as de qualquer responsabilidade caso lhe ocorresse uma desgraça. Ela concordou alegremente. Eu fico lendo e pensando, imagina que sensacional isso, né? Tu te aventurar por um desconhecido, assim, com esse risco de vida, assim. Ela desbravou isso, acho muito incrível, né? Hoje a gente sai para qualquer coisa, mas tem todos os riscos calculados, né? Sai para uma caminhada, sai para qualquer coisa, né? Mas tem tá todo mundo ali com suportes, assim. O risco é só teu de descobrir a tua própria essência da mente, nada mais. À medida que subia, ela deixou para trás o verde exuberante e afável de Manali, com seus pomares pesadamente carregados e os bazares caóticos abarrotados dos famosos chales feitos em tear. A pitoresca cidade no vale de Kulu tinha sido a sua última parada, desde Tashijong, e ela aproveitara a oportunidade de ficar com um lama eminente, o Afu Rinpoche, um descendente do famoso Sakyasiri, de sua tradição Drukpa Kagyu, em seu pequeno e encantador mosteiro cercado de rosas e dálias. Ele a acolhera muito bem, impressionado com o fervor espiritual da monja ocidental, sentimento que seria reforçado nos anos vindouros, quando ele e sua família viriam a conhecê-la melhor. Então ela rumou para o desfiladeiro de Rotang, subindo para além da linha das árvores, a terra ficando mais acidentada e desolada a cada passo. Aqui e ali ela viu um iaque ocasional, de pelo hirsuto, pequenos rebanhos de cavalos selvagens, atarracados, e ao longe um enorme abutre solitário, imperialmente empoleirado em uma rocha. Então eu via os animais do local, né? Àquela altitude, as trilhas não eram mais amigáveis e cobertas de pinheiro, mas austeras, irregulares e desnudas, marcadas pelo peso da neve quase perpétua e pelos deslizamentos de degelo no verão. Então a neve que está ali há milhares de anos. Cruzando seu caminho, havia glaciares deslocando-se lentamente e torrentes de rochas soltas de desmoronamentos recentes. Mesmo no auge do verão, o vento era gélido.
Me lembro daquele filme de 7 anos do Tibete, né, que o Brad Pitt e o amigo estão passando por aqueles lugares, assim, é bem aquilo, né? Ela passou por tudo isso. Sem se deter, ela continuou a subir até chegar ao cume. Então, como para recompensá-la pelo esforço considerável, foi saudada com uma visão notável. No topo havia uma grande faixa de terra plana, com cerca de 1,5 km de comprimento e montanhas nevadas ao redor. Foi incrível. O céu era de um azul profundo, imaculado. Lá em cima encontrei um lama com seu tambor de mão e um fêmur humano, que ele usava como um trompete ritual para lembrá-lo da morte, e caminhei com ele. Atravessamos o desfiladeiro, juntos, e praticamente deslizamos descida abaixo até o outro lado, ela disse. Quando chegou lá embaixo, ela percebeu que tinha entrado em outro mundo. Imagina que sensação incrível, né? Isso foi há 60 anos atrás, né? Não, nem tanto. 60 anos. Ela está com 76. Era como chegar em Shangri-La. Eu tinha ido de uma cultura indiana para uma tibetana. Todas as casas tinham telhados planos. As montanhas eram pontilhadas por mosteiros budistas. O lugar estava cheio de rodas de oração e estupas. E as pessoas tinham maçãs do rosto salientes, olhos amendoados e falavam tibetano, ela recordou. Tenzin Palmo se deparou com um dos mais antigos e mais potentes baluartes do budismo do mundo. Existia há séculos, primeiro alimentado pelo influxo de refugiados que escaparam da invasão islâmica, que saqueou as grandes universidades monásticas existentes na Índia da época, e a seguir abastecido por um fluxo constante de yogis realizados das regiões vizinhas de Ladakh e do Tibete. Tem que lembrar que quando o budismo entra ali, né, ele entra, mas já existiu o Bon, né? O Bon, tá? O Bon. Então já existia um budismo mais xamânico, mais da terra, assim. Então não é uma coisa que os tibetanos descobriram o budismo do Shakyamuni, né, do Buda Siddhartha. Então já existia todo um contexto de 15 mil anos ainda antes do Siddhartha. Então pensa, é uma coisa estruturada já. Ao longo dos anos, suas proezas espirituais tinham atingido proporções legendárias. Tanto que se dizia que o ar de Lahu era ionizado com espiritualidade. E simplesmente pôr o pé naquele solo garantia a qualquer aspirante espiritual sincero engrenar em uma marcha mais alta. Em 1970, quando Tenzin Palmo chegou lá, os Laholis tinham visto pouco do mundo exterior. Era um povo de boa aparência, simples, mergulhado em sua fé, que passava a vida cultivando plantações de batata e cevada e cuidando de seus animais. Invenções do século XX, como eletricidade e televisão, no entanto, ainda estavam para ser vistas, assim como uma grande quantidade de rostos brancos. Era um país fechado, né? Então, a chegada de Tenzin Palmo, nada menos que em trajes budistas castanho avermelhados e dourados, causou redemoinhos de excitação e desconfiança. O que uma pessoa de aparência tão estranha estava fazendo ali? Como poderia uma ocidental ser monja budista? Rapidamente espalhou-se o boato de que a única explicação possível é que ela fosse uma espiã do governo. Somente quando testemunharam a sinceridade da sua vida espiritual e sua total dedicação, eles relaxaram e a aceitaram como uma dos seus. Ela ficou conhecida como Sabi Chomo, a monja europeia. E depois de seu longo retiro na caverna, que vai acontecer depois, ela foi saudada como uma santa. Seu destino era Tayu Gompa, que significa lugar escolhido em tibetano. Era um prédio impressionante de cerca de 300 anos, situado entre as árvores e alguns quilômetros da capital Keylong. Continha uma excelente biblioteca, uma bela coleção de pinturas religiosas em tecido e uma grande estátua de Padmasambhava, o poderoso santo a quem se atribui ter levado o budismo para o Tibete. Aos olhos de muitos budistas, ele é considerado um Buda, e é verdade. Padmasambhava a gente estuda muito, é maravilhoso. As condições de vida de Tenzin Palmo então melhoraram. Após anos, mudando-se de um quarto alugado para outro, ela finalmente ganhou sua própria casa. Uma das casinhas de pedra e barro atrás do templo, onde todos os monges e monjas viviam. Ela gostou imensamente das pessoas da vizinhança e, ao longo dos anos, fez amizades com muitas delas, tornando-se especialmente próxima de um homem, Tsering Dorje, a quem chamava de meu irmão Lahuli. Ele era um homem grande e encarquilhado, de ascendência aristocrática,
vindo de uma das famílias mais antigas e famosas de Lahore. Tinha feito fama como erudito, acumulando uma coleção de livros excelentes de todo o mundo e, mais tarde, tornando-se guia e amigo de vários caminhantes importantes, incluindo o editor Rainer Unwin, que eu não sei quem é. Tsering Dorje tinha sua própria visão de Sabe Chomo. Ela costumava vir à minha casa por alguns dias do verão, quando eu não estava em retiro estrito, e participava das atividades familiares. Lembro dela sempre rindo e bondosa. Queria dar tudo, mas é claro que ela tinha muito pouco. Ela só queria falar de budismo, nada mais. É obcecada, né? Sempre foi muito rigorosa nas questões do Dharma. Penso nela não como santa, mas santificada em virtude de sua prática, de seu karma. Às vezes eu fico pensando que se eu só falo sobre budismo, eu acho que não. Mas acho que um pouco sim. Não, eu falo sobre arquitetura também. Acredito que a vida passada exerceu uma influência extremamente forte sobre sua vida atual. Às vezes, eu comparava como Alexandra David New, disse ele, referindo-se à célebre francesa que no início do século XX disfarçou-se de homem e se infiltrou no Tibete, quando este era vetado a estrangeiros. Ela escreveu sobre a magia e o mistério do país proibido, aguçando o apetite do público pela antiga sabedoria esotérica contida no Tibete. Ela até mesmo adotou o título de Lama. Examinei todos os livros de David New, em busca de semelhanças, prosseguiu Tsering Dorje. Ambas eram mulheres corajosas, aventureiras e atraídas pelo budismo tibetano. Mas Tenzin Palmo estava muito mais aprofundada no caminho espiritual do que Alexandra. Quando ela foi morar na caverna, preocupava-me muitíssimo com ela. Não é uma mulher forte, embora sua força de vontade seja mais forte do que a qualquer homem. Tenzin Palmo agora havia entrado em uma fase extremamente agradável de sua vida. Estava contente. Finalmente era deixado a sós para praticar. Os longos meses de neve intransponível no inverno, que são 8 meses, proporcionavam uma oportunidade perfeita para entrar em um retiro prolongado. Pensa, né? Se coloque no lugar dela, assim, ela ainda não está na caverna. Ela está estudando nessa vilinha nos pés da caverna que ela vai subir, que ela vai entrar. 8 meses de inverno, assim, e ela ali estudando, praticando os rituais, todo o pré-requisito indispensável para o avanço espiritual, isolamento. Era isso que ela pretendia. Sua dedicação, no entanto, não era compartilhada pelo resto da comunidade. Você vai precisar de 18 xícaras e pratos, instruiu uma velha monja ao cumprimentá-la em sua chegada. Para quê? Perguntou Tenzin Palmo perplexa. Veja, querido, no inverno nos reunimos e fazemos jantares. Nós somos 18, as monjas, do lugar que ela estava. Quando viermos à sua casa, você precisará de 18 xícaras e pratos, a monja respondeu. Bem, para começar, se alguém vier, pode trazer seus próprios utensílios de refeição. Além do mais, pretendo passar o inverno meditando, respondeu a convertida ocidental, resoluta e franca como sempre. Então ela não queria perder tempo. Ela começou a fazer exatamente isso, seguindo as práticas de meditação prescritas por Khenpo Rinpoche, que proporcionaram a fundação essencial para os longos retiros que estavam por vir na caverna. Muitas delas consistiam em práticas preliminares. Uma série de atividades rituais, como realizar prostrações, fazer oferendas de mandala, que devem ser feitas literalmente centenas de milhares de vezes. Dizem que tamanha repetição é necessária para deixar a mente flexível para as meditações mais complexas e esotéricas que vêm a seguir. Então o budismo tibetano ele tem muito disso, das prostrações. Tem prostrações que se faz 100 mil vezes. Eu nunca fiz as práticas de prostrações, só quando chego nos templos. Ela praticou diligentemente, além de estudar os textos sagrados e aprimorar seu conhecimento do cânone budista. Ali em Lahore, sem ninguém que falasse inglês, seu tibetano deu um salto quântico. Durante os meses de verão e outono, ela descansava e se preparava para o inverno, recolhendo lenha, armazenando estoques para passar os longos meses frios que vinham pela frente. Ela então se permitia diversão, sociabilidade e uma certa dose de exageros. No outono, após a colheita, havia um período especial, em que fazíamos as tradicionais rodadas de esmola nas aldeias circundantes. Ela recorda, você ia a cada casa,
fazia uma prece de bênção do lado de fora e alguém aparecia e lhe dizia para entrar. Pegavam o melhor tapete, a melhor porcelana e a prataria e arrumavam nas mesinhas tibetanas especiais. Você entrava, sentava e recitava as preces mais queridas. Tinha tempo, né? Porque é uma comunidadezinha pequenininha. Como os 21 louvores a Tara, para trazer bênçãos e proteções. Eles lhe davam chá salgado, chá doce e o chang, caseiro, para beber. Se houvesse alguma comida, lhe dariam também. A seguir, contavam todas as fofocas locais, depois colocavam grãos de cevada e legumes no saco que você carregava. Em seguida, você ia para a casa seguinte e a próxima. Então, imagina. Quando começava era ótimo. Você andava por 1 ou 2 horas antes do amanhecer e estava dormente de frio quando chegava na primeira casa. O chá quente lhe ofereciam era maravilhoso, mas no final do dia, o dia inteiro andando fazendo isso, o saco e o estômago ficavam cada vez mais estufados e você se sentia completamente nauseado e implorava para não lhe darem mais nada. Mas os aldeões realmente adoravam aquilo. No final de tudo, você tinha cerca de 50 a 80 quilos de cevada. Pensa ela carregando isso tudo. Era mais do que suficiente para mim. O processo não parava por aí. Depois de juntar a cevada, Tenzin Palmo tinha tostá-la, de ir ao moinho local moê-la em farinha, pronta para ser misturada com chá e enrolada em bolinhas para fazer o onipresente tsampa, alimento básico dos tibetanos. Tenzin Palmo desenvolveu um verdadeiro gosto por ela. A vida continuou assim durante 6 anos. Ocasionalmente, então ela já estaria com uns 35, mais ou menos. A idade que o Buda despertou. Daí depois ela vai para a caverna. Ocasionalmente, ela se aventurava por fora do seu vale. Todos os anos ela voltava a Tachijon no verão para ver Kantro Rinpoche, fazer um relatório de seu progresso espiritual e receber mais instruções. Era imperativo. O guru é o guia, conhecendo a mente do seu discípulo mais intimamente do que qualquer outro na Terra. Pode guiá-lo e fazer seu caminho sob medida, para garantir o máximo de progresso rumo à iluminação nesta vida. Então é isso por hoje. Amanhã a gente continua o capítulo para não passar do tempo. Então é isso. A gente tem que ter um guru, tem que ter alguém que guie, um instrutor, enfim, né? Para que a gente não perca tempo na prática. Às vezes tu acha que tu está fazendo uma grande prática assim, tu está perdendo um baita tempo, né? Então ele vai ali e corrige assim, não, faz esses ajustes e tal e coisa, né? Então é isso que acontece. Ok? Então, um belo dia para vocês, uma boa semana. Vamos começar a semana com um ar para cima, né? De luta como a Tenzin Palmo. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos e que nós possamos nos tornar o caminho iluminado. Um bom dia e até amanhã.